Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Como vocês estão? Tem acompanhado a gente direitinho aí? Estão gostando da temporada Sexologia? Sexologia. É bom, né, querida? Será que estão gostando? Todo vídeo eu falo que sexo é bom. Como é que eu vou bom. falar que é ruim, né? É bom e desafiador falar sobre isso, né? Eu costumo dizer que é o momento em que a gente está mais vulnerável e a gente se conhece muito falando sobre sexo, né? Exatamente. E enquanto na natureza, né, o sexo coabita com tudo, né? Tudo que é cotidiano, para nós o sexo ele ocupa assim muito mais do imaginário, exatamente porque está tudo tão escondido. Reprimido, né? Muito reprimido, muito cheio de recalques, muito cheio de, inclusive, ideias equivocadas. Muito tabu, né? É difícil falar sobre isso de forma natural, de forma orgânica. Exato, e parece que quando a gente fala de forma natural, a gente até não está dando o devido respeito, né? É. Para esse lado, por exemplo, sagrado do sexo. Pois é, tem muito tabu por aí, gente. Vamos falar hoje de dominação e controle. Isso é legal. Que é uma coisa que aparece muito também dentro do sexo, dentro da sexualidade. E vamos começar pelo tradicional ali, que é muito comum dentro do ato sexual, que é o famoso papel do ativo e do passivo, né? Que a gente entende que dentro do sexo sempre tem o que domina e o que é passivo, que deve ficar ali só para receber do outro o que vier. Uhum. E geralmente, no ato sexual heteronormativo, né, o homem ocupa esse lugar de dominação. Geralmente sim. A mulher é a submissa, então ela tem que comprazer, né? É comprazer mesmo a palavra? Também, ou até se conformar, né? Se conformar, boa, a palavra talvez seja essa, conformismo, de receber e de ter que, né, só promover o prazer daquele homem, né? Ela é totalmente passiva. E ela vai dar sorte se ela gozar, né? Se ela chegar no prazer também. Então tem esses papéis, compreende? Sempre o que domina, o que é dominado. E vem muito também de tudo que a gente já vem falando dessa masculinidade tóxica, de que o homem tem que estar no controle. Então, para você ver, né, o ato sexual, que deveria ser algo totalmente natural, do desejo, né, da nossa natureza, do que é orgânico em nós, a gente ainda tem que introjetar um controle ali para as coisas saírem como é a expectativa. E se tem uma coisa, gente, que não tem controle, é o ato sexual, né? Então, Rafa, é o que você falou. Você tem duas formas ali de sexo muito distintas. Você tem um sexo com criatividade. Você tem um sexo que é com fluidez. Você tem um sexo que é o que você falou no outro vídeo, né? É experimentação, não é mesmo? Agora, você tem um sexo que ele já tem uma espécie de um protagonismo já previamente escrito. Onde que há já justamente os papéis devidos, né, a serem cumpridos. E é uma das coisas que a gente está tentando pegar e trabalhar com o pessoal aí, né, que está nos assistindo. Por que que muitas vezes tem que ser assim? Mas é evidente que algumas pessoas têm um pouco desse fetichismo, têm um pouco dessa fantasia das relações, por exemplo, de domínio e controle, de simulações ou até mesmo de vivenciações, né, mais intensas, se a gente pode dizer, né, desse tipo de conjuntura, de dominador, de dominado, de ativo e de passivo. Mas vamos já, desde imediato, assim, manter na ideia da cabeça da galera, né, que a gente não vai de forma nenhuma contextualizar gênero nisso. Isso. Porque você pode ter sim, né, uma fêmea dominadora, né, mas você também pode ter um macho dominador. E você pode também ter, por exemplo, dois machos dominadores, né, num jogo para ver quem controla quem. Então, assim, não tem um script assim muito certo, tem sempre o politicamente correto. Exato, o que traz a questão do gênero, né, é o padrão, é a norma, né, de que aquilo tem que ser daquela forma. Então, o que a gente está trazendo é que existe uma norma
de que o homem deve controlar a mulher sempre, né? Mas a gente traz a sexualidade num contexto nem de homem e mulher, né? Sempre tem várias questões de gêneros que se relacionam e se interrelacionam e que fazem sexo. Então, é essa desconstrução que é a nossa proposta, né? E observa que quando a gente fala de dominação, a gente fala de duas palavras. A gente fala de ação, que é movimento, né? E a gente fala de dominus. E dominus, se você olhar a palavra, né, que vem lá, né, da Roma Antiga, dominus era antigamente dono de escravos. Então, a condição de dominus era de domínio sobre um outro ser humano. Então, o escravo, ele era objetificado. Ele estava ali para servi-lo naquilo que ele precisasse e até mesmo para prazeres sexuais. Então, quando a gente fala sobre a questão da dominação, nós estamos falando, por exemplo, de um sujeito que quer, no imaginário dele, ter domínio, ter controle sobre um outrem. Mas aí a gente tem que olhar também, Rafa, os dois vieses disso. Porque muitas vezes, por exemplo, eu quero dominar você, eu quero controlar você, porque eu tenho essa fantasia de ver como você reage, né, sem nenhuma expressão, tá? Ou se você suporta esse tipo de jogo, ou às vezes eu te domino porque eu tenho medo de você. Porque eu não saberia lidar com você na tua expressão. Então eu te anulando, eu te cancelando, sabe? Eu faço com que você vire apenas um objeto meu, que eu brinco, né? E eu faço o que eu bem entender. Perfeito. Tem essa questão da dominação porque eu tenho medo, né? Eu quero te anular, eu não quero que você participe, eu não quero que você, né, faça parte ou se sinta prazer com isso. E tem a parte também que é por pura fantasia, em que o outro, inclusive, co-participa aceitando não participar, né? O desafio do outro é justamente de não participar. E que faz parte de um contrato. De manter essa passividade. E tem toda uma coisa que ambos ali co-participam consentindo com aquilo, né? E de alguma forma sentem prazer com aquilo, né? E não é papel nosso e a gente não tá julgando essas relações que são as relações de cada um, mas também falar dessa necessidade de dominar para anular o outro, isso é muito importante, porque isso acontece tanto numa configuração demasiada, né, em que o outro ele cumpre esse papel e chega a violentar a outra pessoa, mas pode acontecer em atos assim quase sutis, em que a pessoa não percebe que está passando por aquilo e vai consentindo com aquilo sem ver que ela está se anulando também no processo e não participando. Então, o que você está falando, né, é que algumas pessoas estruturam muitas vezes um caminho, né, de relações sexuais e que depois vão repetindo, né, esse caminho, anulando não somente o seu protagonismo, mas também a sua criatividade, a sua expressividade. E uma coisa que eu acho muito importante, o Rafa, será que é possível você manter um tipo de relação sexual na mesma receita uma vida inteira, né? Porque, observa, se a gente olhar para nós há 10 anos atrás, eu acredito que nós tivemos mudanças. Total, tanto de comportamento quanto a própria anatomia do corpo, né? Perfeito. E como que você vai, né? Essa palavra que a gente vive repetindo aqui, né? Como é que você vai performar sempre da mesma forma? E detalhe, aquilo fica às vezes tão ritualístico, né? Tão repetitivo, que quando a pessoa ela profana esse ritual, parece que tem algo de errado nela. Então, ou seja... Mas fulano não costuma pedir isso pra mim, né? Beltrano agora deu de querer fazer isso na cama. Isso, para quem está regendo esse tipo de cobrança, não é uma forma também de dominação e controle? Total.
São os ganhos secundários que eu tenho, né, de ser passiva com aquela situação, né? Eu vou falar um relato bem pessoal, assim. Eu fui me entender muito dos meus processos de ansiedade, de como eu lidava com os meus próprios traumas no ato sexual. Porque eu vi que em um determinado momento eu me satisfazia de uma determinada forma, que era sempre de um jeito específico e sempre muito rápido, né? Que veio, depois eu fui entender que vinha do meu histórico de abuso e tudo mais. Então, eu comecei a querer performar de jeito diferente, me entender de jeito diferente, aquilo me gerava uma crise de ansiedade, né? Porque eu tinha essa necessidade de controlar o ato de uma determinada forma, que depois eu não conseguia sair daquilo, e aquilo me gerava ansiedade, e aí eu fui ver que a minha zona de conforto estava ali. Era a forma que eu conhecia sentir prazer, e não era uma forma saudável para mim. E nem era uma forma que era interessante para mim, né? Para que eu pudesse mudar isso, foi um trabalho. E aí eu comecei a ver as minhas repetições, eu comecei a enxergar minhas ansiedades, né? E a minha necessidade de agir de determinada forma diante da vida, inclusive, né? Porque aí ali eu vi que no ato sexual eu de fato me comportava da forma que eu aprendi a lidar com a vida, né? Meio filosófico isso, mas... Altamente. E uma coisa que você está trazendo assim de grande importância para o pessoal pegar e dar uma filosofada sobre isso, né? É a questão realmente da repetição, que não é uma comodidade pura e simples. Muitas das vezes a repetição é a forma que nós temos para dizer para o mundo que nós não estamos prontos para inovar. Nós ainda não estamos prontos o suficiente para operar com liberdade, com criatividade. E geralmente quem não é livre em si mesmo, ele tenta tirar também a liberdade do outro. E olha para você ver que interessante, tanto o dominador quanto o dominado, quanto o ativo, quanto o passivo, tá? Parece que eles têm exatamente o que você falou. Uma fórmula, um caminho. E talvez, se eles mudarem de posição, que é muito comum às vezes essa fantasia de casais, né? Mudança de papel, ou troca de papel, né? Agora eu sou o passivo, agora sou eu que recebo, né? A pessoa de repente pega e colapsa. Ela trava ali porque ela está numa repetição, numa ritualística há tanto e há tanto tempo, e movida muitas vezes pelo comodismo ou pela fobia, né? Pela fobia, exato. E é aquela coisa ou pela familiaridade. Lembra que a gente fala muito isso? Do familiar, né? Do familiar. Aquele ambiente ali, por mais estranho que seja, é o que eu conheço, exato. Né? E é bem neurótico isso, né? Porque quando a gente se cria o ritual e a gente cria essa forma, muitas vezes porque a gente já sabe que um jeito diferente vai convocar algo dentro de mim que talvez eu já tenha experimentado ou tenha um conhecimento de uma pontinha do que seja isso, e eu quero reprimir, eu não quero lidar com isso, né? Então, hoje eu vejo que o ato, a forma em que eu performava, reprimia uma parte minha, que em um determinado momento aquilo foi tido, não sei por mim, pela sociedade, eu acredito muito pelo meu próprio julgador, de que era feio sentir um prazer demasiado. Sim. A mulher sentir, se expressar o seu prazer demasiado. Então eu vou fazer dessa forma aqui, que é um pouquinho, que é uma coisinha, e eu escondo, né, essa pessoa dentro de mim que gosta de uma sexualidade, que gosta de sentir prazer, né? E aí nisso a gente vai contendo essa parte, esse desejo, simplesmente porque a gente acredita que não é legal, né? Mas eu vou te dar uma pista sobre isso, escutando o teu relato, né? E também provocando o pessoal que tá em casa lá assistindo a gente, ou não em casa, né? Às vezes está no trabalho, seja lá o que for, né? Mas observe então,
vamos sair do sexo livre. Porque o pessoal acha que, por exemplo, sexo livre é baixaria, é putaria, né? Não é assim, eu tô falando assim, o sexo livre é um sexo com liberdade de criação, né? De criatividade, por inovar. Mas vamos sair disso. Vamos pegar, por exemplo, o sujeito fóbico, o sujeito reprimido, recalcado, que está naquela modalidadezinha lá, onde que ele está naquela zona de conforto que você sabe, não é tão confortável assim. Em paralelo, para equilibrar essa relação, aparece o campo das sombras. E a gente já falou muito sobre sombras. Se a galera, por exemplo, não se familiariza muito com a temática, confere os nossos vídeos aí, né? E aí vem esses territórios do sadomasoquismo, até mesmo do bad, né? O sadomasoquismo mais cruel, mais mal. E eu acho muito legal observar arquetipicamente isso, porque quando você vê tanto o SM quanto o BDSM, você vê muito mais comum na web mulheres dominadoras. Então olha para você ver o contraponto, né? O cara tem que ser o ativão, ele tem que ser o dominador de mulheres na cama, mas nas sombras ele busca uma mulher para dominá-lo, para ser a rainha dele, né? Olha para você ver também algumas pessoas que têm muito essa coisinha, sabe, de higiene, blá, 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 e de repente lá nas sombras, lá no sadomasoquismo, busca aquela relação com coisas sujas, com palavras sujas e etc., que o pessoal tem que entender que a sombra ela vem sempre para reequilibrar. Sempre para mostrar aquilo que está precisando para poder chegar o sujeito no consenso, né? Exato. Então, e esse mundo sombrio, ele geralmente tem muita cor preto, ele tem couro, ele tem roupas que expõem muito mais o corpo, né, de forma fetichista. Ele tem instrumentos como chicote, como objetos para penetração, tem até mesmo coisas para tortura. E aí, minha amiga? E aí? E aí, porque você tem duas modalidades de pessoa, então. Você tem uma pessoa inteira no sexo, que ela está em equilíbrio, ela consegue ter essa fluidez, e você tem uma pessoa que, ora, é a puritana, a comodista, e pro outro lado ela tem essa pulsão aí que vem das sombras dela. Exato, exato. E aí é interessante olhar para isso não como uma perspectiva julgadora, né? Claro. Ou de dizer que isso é moralmente inaceitável, mas olhar o quanto isso reverbera com o que está dentro de nós nesse aspecto sombrio e que convoca, né, saber disso, participar disso, convoca uma parte de nós em que ela tá só esperando um chamado para pular aí, né? E quanto mais a gente reprime, mais uma hora isso vai pular de alguma outra forma também, né? Isso, e daí vão vir essas gradações sombrias. E dentro dessas gradações sombrias tem desde infligir uma dor, como também, né, relações mais doentias, né? Relações aonde há um grau de perversidade, aonde há um grau de sadismo muito maior. E da mesma forma também que a gente tem que observar que nessas relações também existem pessoas que querem passar por essa dor, como se fosse uma espécie de quê, né? Uma purificação. Exato, e é uma condição masoquista que muitos e muitas de nós carregamos num nível menor, mas que quando chega nesse ponto é aquele tal do gozo, gozar com o desprazer, né? Então o outro foi violento, o outro me oprimiu, o outro fez isso e fez aquilo comigo, mas eu saio de uma relação, de um ato sexual desse, totalmente gozada, né? Totalmente satisfeita pelo, putz, eu sofri, né? Agora eu mereço alguma coisa, ou eu sobrevivi a isso. Sim. E a gente muitas vezes vive isso diariamente, cotidianamente, num nível menor.
Não seria também uma forma quase que religiosa, né, de purgar os seus pecados? Total. Como os mártires, né, que justamente colocavam seus corpos, né, para a dor, Total. para o domínio, para o controle do outro, né, até mesmo para se purificar dos seus pensamentos mundanos, né, daquilo que eles definem como pecado neles. Total. E interessante que geralmente, né, os mártires, né, eles eram sempre também flagelados, né, dentro de uma contextualização de dominação pura e clássica, né? Uhum. Então, Rafa, que nós estamos indo ali para 20 minutos, né? Gostei. Eu achei legal esse rolê, porque a gente não ficou falando de chicotinho, a gente não ficou falando assim do sadomasoquismo, daquela forma assim que o pessoal já está muito de cara de ouvir, né? A gente está falando, por exemplo, não somente do sadomasoquismo, quanto o sexo também em si, como formas sistêmicas de operar, do sujeito operar intercorpos. Então, ou seja, que tipo de relação que a gente vai ter, que tipo de pacto, de trato, de contratuação, né, que a gente vai ter, qual que vão ser as regras, quem ganha o quê e quem perde o quê no meio disso, né? Total. E como observar as nossas próprias repetições nisso, né? E o que nos leva a um grau maior ou menor, sempre de... E a coisa mais interessante, até para o pessoal refletir, né, e aonde o medo, né, o pânico, o entravamento ocorre. Isso. Eu tenho medo de ser o passivo da relação, por quê? Que isso, né, vai me comprometer em ego? Porque isso talvez vá pegar e vai desmerecer a minha figura? Sendo que muitas das vezes a grande parte dos heróis que a gente contempla são heróis que pegaram e se sujeitaram à dor, né? Muito bom, muito bom. Eu estou a serviço de quê? Ou de quem? Né? Ou de qual parte minha eu estou a serviço nesse momento? Exato, né? E eu estou buscando o outro para quê? Perfeito. Para também dar prazer a ele, ou simplesmente para tratá-lo como uma espécie de objeto, para que eu o domine, né? Para que eu use o corpo dele para me reafirmar. Exato. E não só o dominador usar o corpo de quem está dominando. Muitas vezes o dominado usar o corpo do dominador para se autovalidar e algum aspecto, alguma repetição aí, né? Sim. Ou uma crença, algo que eu acredito que tem que ser daquela forma. Ou mesmo dizer, né? Parece que a minha vida é assim mesmo, né? Exatamente. Gente, olha que profundidade a gente chegou aqui. Isso, né? E ao mesmo tempo que muitas vezes eu me anulo, né? Eu anulo também a minha responsabilidade, né? De reagir. Eita, se a gente for por esse lado, acho que dá mais um vídeo, hein? Eu acho que vai rolar, hein? Acho que dá mais um vídeo, porque se anular, tem um ganho secundário ali tremendo. Eu não tenho responsabilidade sobre isso aqui. Então, o que está acontecendo... Tô totalmente, eu não faço parte. Estou receptivo a isso, né? E ai dele se não cumprir, né? Com o papel de domínio. Isso é um puta... Porque aí depois a gente pode explorar um pouquinho de umas dominações mais brutais, né? Como, por exemplo, o sujeito que ele amarra completamente a pessoa, não somente fisicamente, né, mas mentalmente. E o quanto isso às vezes pode ser uma zona de conforto. Total. Nessa questão mais profunda e filosófica a gente está seguindo, dá até para fazer um episódio só de análise do 50 Tons de Cinza, né? Eu acho que é massa. Que a galera adora, mas ninguém olha com uma perspectiva mais profunda. Isso, vamos trazer um pouquinho, né, dessa visão, né, não somente dos 50 Tons de Cinza, né, mas de outras questões também, né? Sim. Sobre aquele filme clássico, né, de Sodoma e Gomorra. Não conheço, gente. Já é conteúdo pro próximo. É conteúdo pro próximo, né? Vamos encerrar, vai dar nossos 25 aqui, a gente faz outro aí. Gente, fala pra gente o que vocês estão achando desse bate-papo. Conversa aí, comenta, critica, dá sugestão, conta pra gente a sua vida da forma que você quiser. E aciona o sininho, segue nosso canal. Quem tá no podcast, vai pro YouTube comentar. Quem quiser ouvir a gente no podcast, a gente tá no Spotify também.
Então segue a gente aí. Beijinhos Beijo. e até. Até.